Claro que o lançamento do New Glenn foi bastante importante e aí coloca muita ênfase na entrevista do CEO da Blue Origin. Só que a grande notícia do dia foi o lançamento do Starship, o maior foguete já construído. Após uma decolagem que pareceu inicialmente um sucesso, a SpaceX perdeu contato com a espaçonave. Segundo a empresa, o fogo fez com que o foguete se desacoplasse rapidamente durante o lançamento. Quem acompanha o evento direto lá do local da base da SpaceX, está lá no Texas, em Boca Chica, é Pedro Pallotta. Ele é responsável por um canal no YouTube que acompanha esses lançamentos de foguete. Então, o fogueteiro Pedro Pallotta está aqui com a gente do Space Orbit. Obrigado, Pedro. Eu sei que você está cansado, eu te acompanho pelas redes sociais, sei que a tua madrugada foi longa, olhando o New Glenn e, mais recentemente, aqui o Starship. Eu queria começar, então, do menos importante para o mais importante, não desmerecendo a Blue Origin. Fala para a gente aí da importância da Blue Origin, do New Glenn, nessa corrida, para depois a gente dedicar maior parte da nossa conversa aqui com o Starship. Boa noite, Favale. É muito bom sempre poder falar com você. E estou aqui no Texas, né, para acompanhar esse lançamento do Starship, o 7º lançamento do Starship. Mas ontem tivemos, como você falou, o lançamento do New Glenn, da Blue Origin, um passo importantíssimo para essa empresa que tem mais de 20 anos de existência e fez o seu primeiro lançamento orbital. E já com sucesso, algo que é muito, muito difícil de ser feito. Pouquíssimas empresas conseguiram fazer isso, até a própria SpaceX não conseguiu fazer. Então, foi um grande avanço. Eles tinham um objetivo de pousar o primeiro estágio do foguete, né, o booster, a parte inferior, mas acabou não acontecendo. Isso é bastante difícil de ser feito. E pelo contrário, lá no segundo estágio deu tudo certo, eles colocaram ali aquela simulação de carga dentro da órbita pretendida. Então, com isso, a Blue Origin se credencia a fazer missões mais complexas e, quem sabe, ganhar mais contratos no futuro, tanto com o governo americano quanto com clientes comerciais. Então, o Jeff Bezos ontem teve uma noite de gala, só não foi 100% perfeita porque não teve o pouso, mas isso não tira nem um pouco o brilho do que a gente assistiu ontem lá na Flórida. Pedro, eu sabia que a gente ia conversar, então eu preparei aqui uma representação gráfica para a gente fazer, óbvio, uma comparação clara entre o New Glenn com o Falcon Heavy. O New Glenn, ele é sensivelmente maior. Nós estamos falando de um prédio que voa quase 100 metros de altura. Se eu não me engano, a equivalência a um prédio de quase 40 andares. Tem aqui, como você falou, tem uma unidade de carga que é bem maior em comparação de tamanho com o compartimento de carga da Falcon Heavy, só que, pelo que eu estou entendendo aqui, me ajuda a explicar, a capacidade do Heavy ainda é mais eficiente, né? A gente tem essas informações que o New Glenn leva 45 toneladas, enquanto o Falcon Heavy quase 64 toneladas. A nível de comparação tecnologia, eles estão equiparados ou o bilionário Elon Musk está um passo na frente do bilionário Jeff Bezos? O New Glenn, ele é um foguete daquela classe que a gente chama de super pesados, assim como o Falcon Heavy. O que é interessante do New Glenn é que ele tem o que a gente, essa coifa, essa carenagem que fica na parte de cima, ela é muito maior do que a do Falcon Heavy. E é um sistema relativamente mais simples, né? O Falcon Heavy, vale lembrar que ele pousa com 2 foguetes na vertical, quando ele retorna para a Flórida, ali no caso, na base da SpaceX. Enquanto o New Glenn, ele é focado mais em ter esse volume de carga, apesar de ter uma capacidade de carga muito grande. Então, são foguetes basicamente da mesma classe, mas o Falcon Heavy tem essa capacidade de levar mais carga, isso se for no modo que eles chamam de totalmente descartável, ou seja, quando eles descartam tudo do foguete para usar o máximo da capacidade dele. É um principal concorrente do Falcon Heavy agora, seria o New Glenn, ainda mais porque teve esse sucesso, mas ainda não compete com o Starship, né? O Starship da SpaceX é um foguete que ele não tem nenhuma competição, nem no futuro meio breve, assim, porque ele está em outro nível ali, a gente poderia chamar de foguetes ultra pesados. Então, a SpaceX
tem um grande know-how de tecnologia nessa área, mas a Blue Origin agora mostrou um potencial muito interessante. Vamos passar para o capítulo, então, para a vedete do dia aí, que foi o Starship. Queria pedir para a equipe colocar as imagens aqui. A gente tem uma informação que acaba de ser reconfirmada pela SpaceX. Houve uma recuperação, vou chamar aqui de projétil, depois você usa os termos corretos, e a perda do segundo estágio, que eu entendo que é aquela ponta que parece uma flecha. Tem mais alguma informação de momento? É que as suas atualizações são mais precisas que a minha, Pedro. O que a gente tem de informação é que a segunda parte, na parte superior do veículo, que é o Starship mesmo, ele foi perdido, ele explodiu, a gente não sabe exatamente por qual motivo, ele estava a cerca de 21 mil quilômetros por hora e os restos já reentraram na atmosfera ali no Golfo do México, já saíram algumas filmagens, inclusive, desses pedaços cruzando o céu, teve até alguns desvios de aviões para evitar algum tipo de colisão com os detritos, por mais que seja algo extremamente difícil de acontecer. Mas, por outro lado, a SpaceX conseguiu de novo pousar o booster, que é o Super Heavy, a parte inferior, na torre, algo que ainda é extremamente difícil, parece coisa de ficção científica, mas conseguiu, fez um pouso perfeito e agora... Por um lado, melhorou a questão do pouso, mas teve um revés com essa versão nova do Starship que está sendo lançada agora, que é a V2, que são 123 metros de altura, mais de 5 mil toneladas, algo em torno de 5.100 toneladas. Um foguete extremamente grande e potente, mas acabou tendo essa falha que vai ser investigada. Muito provavelmente o Starship vai ficar um tempinho sem voar, alguns 1 ou 2 meses, visto que a gente tem acompanhado. Ainda assim, posso falar que dos 6 lançamentos que eu acompanhei do Starship aqui no Texas, esse foi o que o ruído foi mais alto, foi extremamente alto. É interessante porque treme tudo no entorno, parece um terremoto de tão alto que é um foguete com muita potência, são 33 motores, é algo assim, é 2,5 vezes a potência praticamente do foguete que levou o homem para a Lua. Então, a SpaceX acabou com esse gosto um pouco amargo, porque se por um lado ela avançou muito bem com o booster pousando de novo na torre, que é algo extremamente difícil e complexo de fazer, ela perdeu o Starship num ponto onde ela não tinha perdido já fazia mais de 2 voos. Então, os últimos 2 lançamentos do Starship, eles conseguiram pousar no Oceano Índico de forma dentro da expectativa, né? Na vertical, tudo, sobreviveram à reentrada, que é um momento onde tem muito calor, onde o plasma formado pela atmosfera terrestre acaba colocando muito esforço em cima do veículo. E agora eles não chegaram a esse ponto. Então a gente tem que aguardar as investigações para entender, e a SpaceX com certeza vai fazer melhorias para que isso não se repita. Ainda assim, posso falar como espectador que o show foi incrível. Agora, Pedro, para todo mundo entender, essa parte aqui deveria ter voltado também, né? A ponta teria um outro ponto de pouso, talvez no oceano, é isso, né? Isso, a parte superior, que é a espaçonave do Starship, ele deveria reentrar ali no Oceano Índico e fazer um pouso na vertical, como aconteceu nos 2 últimos lançamentos. Então, acabamos sendo pego de surpresa, os motores foram falhando, são 6 motores que tem nesse veículo, eles foram sendo desligados de forma consecutiva e aí a telemetria parou de responder. Então, tem um certo momento, uma imagem que dá para ver um pouquinho de fogo em um dos flaps, mas a gente não consegue ter certeza do que aconteceu sem a empresa fornecer mais imagens ou fornecer mais explicações. De qualquer maneira, o Starship veio com uma versão nova, com muitas mudanças. Essa versão que voa hoje tem muitas alterações em relação à anterior, e a SpaceX provavelmente sabia que alguns problemas poderiam acontecer. Obrigado pelos esclarecimentos, um privilégio nosso conversar com você que está aí, foi um telespectador, um espectador a pouquíssima distância. Obrigado pelas informações, Pedro. Eu sei que vão ter outros lançamentos e a gente vai repetir essa dobradinha aqui. Obrigado pela tua paciência, pelo teu esforço que está acordado desde madrugada acompanhando cada detalhe. Até breve, Pedro. Obrigado.